Alertas climáticos. Há algum tempo deixaram de nos informar apenas se devemos pegar o guarda-chuva antes de sair de casa, ou até se pode ocorrer um alagamento no bairro. Alerta climático atualmente e infelizmente pode ser sinônimo de consequências tão graves como a impossibilidade de reverter o aquecimento global, complicar a nossa rotina com mais epidemias e dificultar a produção de alimentos. O nosso papo nessa edição é com a professora da Universidade de Brasília, uma das referências no tema bioma cerrado, membro da Academia Brasileira de Ciências e uma das relatoras do IPCC da ONU. Vamos receber Mercedes Bustamante. Oi, muito obrigado por ter vindo. Vamos dar as boas-vindas também à nossa convidada, professora Mercedes, bem-vinda. Muito obrigada, Pablo. Obrigada pelo convite. Obrigado você por ter vindo compartilhar com a gente tanto conhecimento, admiração por esse trabalho que eu queria que, inclusive, para a gente começar aqui, né, você contasse para o pessoal de casa a sua função junto à Organização das Nações Unidas como relatora, né? Que função é essa no seu dia a dia, né? O que você tem que prestar de informações sobre o nosso país para a ONU? O painel, esse painel intergovernamental significa que ela é uma relação entre a política, né, entre os governos e os cientistas, né? Então, o painel foi criado lá em 1988 como uma forma de fornecer informação científica para os governantes sobre o processo da mudança climática. Então, periodicamente, o painel se reúne e gera esse relatório de acordo com um roteiro preparado pelos países, e a nossa função é levantar tudo que existe na literatura científica, os trabalhos científicos que saíram ao longo do tempo, e sintetizar essa informação para obter um quadro mais acurado, mais robusto, sobre o que efetivamente está acontecendo em termos da mudança climática nas várias partes do mundo. Então, a nossa função é ler os trabalhos e fazer essa síntese, né? Pois é, e quantas pessoas, hein, mais ou menos, né, pode responder dessa maneira para não dificultar, inclusive, pelo mundo, a gente tem, então, relatando à ONU essas informações? São centenas de pesquisadores, Pablo. Entre autores principais, são cerca de 200 e poucos autores, mas a gente tem mais de 300 autores que contribuem com pequenas partes do relatório. E, adicionalmente, a gente tem os outros pesquisadores que revisam o trabalho que nós fazemos. E a gente recebe também depois a revisão que os governos fazem. Então, nós avaliamos, no caso específico desse relatório, cerca de 18 mil artigos científicos, né, em várias áreas do conhecimento, e recebemos também milhares de comentários de revisão, que são todos considerados e respondidos, e isso melhora muito a qualidade da informação que o relatório contém. E por isso que ele vem com tantos detalhes, né, professora? Inclusive, pelo que você disse, já existe há bastante tempo, né? Mas atualmente é que a gente vê se falar tanto sobre ele. Claro, imagino por conta da nossa urgência com o aquecimento global, né? Mas como é que vocês, inclusive, veem essa reação agora da mídia, do público, quanto a um trabalho que vocês estão desenvolvendo há bastante tempo, né, alertando há tanto tempo, e agora é que estão dando mais atenção? Esse relatório em particular, ele já é o 6º ciclo de avaliação do IPCC, né? Então, nós já tivemos 5 relatórios anteriores, e o IPCC também produz, nos intervalos entre um relatório e outro, o que a gente chama de relatórios especiais, sobre temas específicos. Produziu já um relatório também muito bom, especificamente sobre o uso da terra, né? O que a gente percebe agora, Pablo, cada vez mais interesse, é porque a mudança climática deixou de ser uma coisa para o futuro, né? A gente já percebe os impactos da mudança do clima, que o clima se torna mais variável, a gente já percebe mais eventos extremos, de secas extremas ou de chuvas muito intensas, variações de temperatura também fora daquela variação normal. Então, passou a fazer, de certa forma, parte do cotidiano.
E eu acho que outro ponto também que chama bastante atenção do relatório, e isso os últimos relatórios têm deixado bastante claro, é que o nosso tempo para abordar soluções, está encurtando, né? Então, a gente precisa de uma resposta rápida, eficiente, eficaz, e isso coloca mais pressão também sobre o processo político, né? Pois é, inclusive, né, sobre essas atualizações, a gente sempre tem algumas, não posso dizer surpresas, né, sobre essas informações, porque, até como a professora está dizendo, há algum tempo vem se trabalhando nisso. A gente não pode nem ser injusto em chamar de surpresa, né, injusto com ela mesmo, né, mas sempre acaba nos trazendo algo a mais, né, professora, dizendo mesmo que o nosso tempo está cada vez mais curto. Por que está se descobrindo isso, hein? Que esse aquecimento ele ocorre mais rápido do que os próprios cientistas, né, estavam imaginando, estudando sobre. Um primeiro ponto importante é a gente lembrar que esse aquecimento que gera a mudança climática, ele está associado à quantidade de dióxido de carbono, que é um gás que se acumula na atmosfera. Então, vamos imaginar a atmosfera como uma caixinha que tem um tamanho limitado. E você começa a jogar CO2 na atmosfera, vai jogando CO2, e esse CO2 vai resultando em um aquecimento. Então, é o que a gente fala, a gente tem um orçamento limitado, uma quantidade limitada de CO2 que a gente ainda pode colocar na atmosfera se a gente quiser manter a temperatura, o aumento da temperatura em um determinado nível, que foi essa meta colocada pelos países lá em 2015 no chamado Acordo de Paris. E o que a gente vem observando é que outros fatores que também são importantes para regular a temperatura, como o papel das florestas, tirando esse carbono da atmosfera, como o papel dos oceanos também, que absorvem bastante desse CO2 e desse calor que se acumula na atmosfera, esses sistemas começam a indicar que eles estão perdendo gradualmente a eficiência de nos ajudar a resolver o problema do aquecimento global. Então, a gente percebe dois pontos aí importantes, Paulo. A gente continua emitindo, então, na última década, né, nós batemos esse recorde de emissões. A gente percebe uma certa desaceleração das emissões, mas não é o que a gente precisa ainda, a gente precisa reduzir e não subir lentamente. E a gente vem percebendo também que a capacidade, né, que a gente chama do dreno, de sequestrar, de tirar o carbono da atmosfera, por boa parte dos sistemas naturais, começa a ser impactada pelo próprio aquecimento global, né? Então, são dois lados que começam a ter um pouco mais de clareza e colocam um pouco mais de pressão para que a gente tome uma decisão rápida, né? Pois é importante a gente falar disso, né? Desses dois pontos, como a Mercedes comentou, do quanto a gente está emitindo e do quanto a gente tem, né, de atividade também sequestrando esse carbono, geralmente com floresta, com oceano, como ela disse para a gente. E a gente está emitindo cada vez mais e absorvendo cada vez menos. Exatamente, nós estamos diminuindo a eficiência desses mecanismos de sequestro. Então, quando a gente aumenta o desmatamento, nós estamos perdendo um aliado, né, que são as florestas, são as savanas, como no caso do Cerrado brasileiro, que podem contribuir com essa emissão. Quando a gente pratica uma agricultura com baixa sustentabilidade, né, em que o solo perde carbono orgânico, a gente também está perdendo um aliado importante que é capaz de retirar carbono da atmosfera, né? Então, acho que existem vários mecanismos, né, que são importantes de serem considerados, mas no final o que conta, né? A gente ainda está tendo um balanço líquido positivo no sentido de aumentar as emissões de gases de efeito estufa, aí, no caso metano, CO2, o óxido nitroso, para a atmosfera. E como você também comentou, alguns dos nossos últimos anos têm emissões um pouco menores, mas ainda assim, para que você entenda, no caso essa curva, até que a professora comentou, nós temos uma curva aí do aquecimento, do quanto está sendo emitido. Ela até está perdendo velocidade, mas ainda está subindo, ou seja, ainda estamos alcançando recordes, né, de emissões. Acredito que isso, inclusive, para vocês, até essa pressão, vocês acabam sentindo mais do que qualquer um, né? Porque vocês estão estudando isso no dia a dia, né? E até frustra vocês verem o quanto a gente, né, toda a humanidade, não consegue reverter isso. É uma mensagem difícil, né, Pablo? Nós temos uma economia que
foi baseada, né, as nossas sociedades cresceram, evoluíram, usando energia fóssil, né, energia de combustíveis fósseis, né, então a gente sempre fala, a gente tem um mundo baseado em carbono fóssil. E o que a gente precisa fazer agora é reverter essa tendência e muito rapidamente, né, então abrir mão dos combustíveis fósseis, explorar as energias renováveis, e isso significa não só mudar os nossos sistemas de produção, e isso esse último relatório deixa bem claro, mas mudar os nossos padrões de consumo e estilo de vida. Então, não são, eu acho que todos os cientistas que participam, por mais que às vezes a gente tenha a frustração de estar ano após ano colocando essa mensagem, o quadro só se agrava, existe a clareza de que são mudanças muito difíceis, né? Tá certo, já vamos perguntar mais sobre, inclusive, né, esse consumo que a gente tem desenfreado e o que a professora considera que a gente poderia começar a mudar no nosso dia a dia para transformar também em escala. Então a gente já volta com o Planeta Campo Entrevista. Planeta Campo Entrevista hoje com Mercedes Bustamante, que é relatora do painel intergovernamental aqui no Brasil para a Organização das Nações Unidas. Professora Mercedes, estávamos falando agora, né, sobre essas emissões e o tanto que elas podem frustrar você e nossos cientistas quanto à nossa incapacidade de diminuir essas emissões dos gases de efeito estufa, né? A gente sabe que tem aí 3 atores muito importantes: governos, empresas, grandes empresas com combustíveis fósseis, por exemplo, e também nós mesmos, né, como uma grande quantidade de consumidores. A gente só vai conseguir reverter esse quadro quando nós todos falarmos a mesma língua, né? E essa é uma das grandes dificuldades. O que você considera, sugere para que a gente consiga, hein, quem sabe, trazer essa informação de maneira até mais clara? Eu acho que uma das questões chaves desse último relatório, Pablo, foi exatamente isso. A gente precisa de uma redução rápida, efetiva, em todos os setores, em todas as regiões. E todos os atores, né, o poder público, o setor empresarial, financeiro e os indivíduos são importantes nessa discussão. E aí eu acho que eu sempre coloco, eu acho que a imprensa tem um papel importante, o jornalismo tem um papel importante também, divulgando a informação de qualidade, esclarecendo o público que essa é um desafio coletivo, global e definidor do destino da humanidade, da forma como a gente vai viver e o mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações, né? Então, isso implica que a gente talvez tenha que fazer escolhas, não são sempre escolhas fáceis, né? Então, repensar no nosso dia a dia, né? Quais são os hábitos de consumo, como é que a gente se alimenta, como é que a gente se movimenta, o que a gente vai exigir das empresas, o que a gente vai exigir dos governos em termos dos processos produtivos. Então, existe uma série de ações que os indivíduos, né, podem assumir, que são importantes também no combate das mudanças climáticas. Mas a gente sempre coloca que o papel individual ele tem que vir apoiado também pela política pública, né? A gente pode dizer, olha, ok, eu vou abrir mão do transporte individual para utilizar um transporte coletivo, e aí é importante que o poder público responda com um serviço de qualidade em termos de transporte coletivo, né? Eu vou passar a me alimentar de forma sustentável, saudável, então é importante que as pessoas tenham acesso a alimentos produzidos com qualidade, alimentos nutritivos e a preços acessíveis. Então, a gente percebe que é uma via de mão dupla, né? Os indivíduos, eles podem contribuir, mas eles precisam que as empresas e o governo também estejam atentos a essas demandas de maior sustentabilidade por parte da sociedade. Os consumidores, eles podem ditar muitos movimentos, né, professora? Nas escolhas deles mesmo, né? Eu vou comprar esse produto que eu sei que ele, por exemplo, preserva uma área na qual eu me importo, né, é produzido de maneira sustentável, vou deixar de comprar esse, né, vou escolher meu governante porque ele tem pautas que eu percebo que são importantes para todos nós, né, não aquelas pautas mais antigas. Tudo isso a gente pode fazer no dia a dia. Mercedes, também tem uma pergunta que até me ocorreu agora, fiquei pensando aqui, você como relatora, né, da ONU, deve estar acompanhando com eles muito dessa discussão. Existe algum tipo de decisão, algum tipo de ação que vocês gostariam muito de ver e não viram ainda?
Eu acho que, Pablo, era um aumento da ambição dos governos em termos da redução das mitigações, né? Quando o Acordo de Paris foi assinado, todos os países que assinaram o acordo colocaram os seus documentos com as suas promessas, né? Então, isso aqui é o que nós vamos fazer para reduzir as emissões. E o próprio Acordo de Paris, que é esse acordo global para lidar com esse problema que é global, ele tem um mecanismo que a gente chama de ambições crescentes, ou seja, que você sempre pode aumentar os seus compromissos, você não pode diminuir. Então, o que a gente está percebendo agora é que os países precisariam voltar, rever as suas promessas e colocar promessas mais ambiciosas na mesa. Eu acho que é essa ação que a gente está precisando colocar e eu acho que é isso que o secretário-geral da ONU se referiu, né, no lançamento do relatório, foi até bastante contundente, ele falou, é uma lista de promessas quebradas, né? Então, eu acho que está na hora da gente rever essas promessas e fazer com que essas promessas sejam válidas. Tá certo. Agora vamos participar de um quadro aqui do Planeta Campo Entrevista, que é quando a gente coloca aqui no telão as várias palavras, termos, siglas que estão surgindo com esse movimento pela sustentabilidade. Olha só, professora, ILPF, NDC, ASG, extremos do clima, Pacto Global, diversidade, florestas, greenwashing, GEE. Qual a Mercedes gostaria de falar mais sobre? Olha, eu vou destacar um que está bem aí no meio, igualdade. Por que que a igualdade é um termo que a gente precisa falar mais? Olha, primeiro porque a gente percebe que existe uma enorme desigualdade nas emissões. A gente tem aí o percentual da população mais rica dentro dos países mais ricos que emite mais. E a maior parte da humanidade que está na porção mais pobre é a que emite menos. Mas, por outro lado, são eles que vão sofrer mais as consequências e têm menos capacidade de se adaptar. Então, a discussão da mudança climática é também uma discussão de justiça e igualdade, né? Se a gente precisa fazer essa transição para um novo modelo, né, com base na sustentabilidade, ele também tem que ser um modelo que olhe a questão da justiça, que a gente chama uma transição justa. E considerar que é importante, né, reduzir a pobreza, diminuir a desigualdade entre grupos sociais e entre nações, para que nesse processo de sustentabilidade a gente também resolva vários problemas sociais muito antigos que estão associados à disparidade, né, social que a gente observa. Então, eu acho que igualdade e justiça social são dois temas que são centrais para a solução da crise climática também. E até nos eventos da ONU, né, professora, os países em desenvolvimento geralmente acabam pedindo esses recursos aos países mais ricos, né? Sempre é uma conversa que acaba não tendo conclusão, geralmente, ou o acordo demora para ser firmado, né? E vocês analisam que tem como fazer? Eles têm verba para isso e poderiam realmente aplicar? Esse último relatório, Pablo, tem um capítulo que é especialmente associado à questão dos fluxos financeiros, né? E uma das conclusões principais desse capítulo do relatório é que não há falta de liquidez. O que isso significa? Que o recurso existe. Só que a gente precisa canalizar esse recurso para as ações de mitigação. Então, o cálculo que é feito é que a gente tem de 3 a 6 vezes menos recursos sendo investidos que seriam necessários nesse momento para conduzir esses esforços de mitigação. E esses recursos fazem falta hoje principalmente para os países em desenvolvimento. Então, essa é o calcanhar aí de Aquiles das negociações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. E esse recurso faz falta principalmente para o setor de agricultura, florestas e outros usos da terra. Não também que esses recursos sejam suficientes para a gente resolver os problemas, né? Ainda assim, as nossas ações do dia a dia são importantes, é claro. Eu acho que a gente precisa encaminhar, eu acho que existem ações que a gente pode encaminhar agora, que tem um custo muito pequeno. Olha que o relatório é um cardápio, né, de opções, a gente tem opções em todos os setores para reduzir pela metade as emissões até 2030, e sendo que a maior parte dessas emissões está nas faixas mais baixas de custo. Então, uma conclusão importante é que trabalhar mitigação é mais barato do que arcar com as consequências das mudanças climáticas. Então, a ação é para agora. É claro que ela vai ser incrementada e vai ser acelerada se a gente tiver um maior fluxo de recursos financeiros, sobretudo para aqueles países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos.
Mas a gente não pode esperar o recurso estar aí para começar a trabalhar. A gente tem que buscar aquelas opções que nos permitam começar a atuar hoje. É verdade. Ontem, né? Já devíamos ter começado. A gente tem que agir, né, professora? Queria tanto, por exemplo, que no ano como esse, em que tanta gente pode ir para as ruas para comemorar a Copa do Mundo de futebol, poderíamos pedir, por exemplo, por esses recursos aí, para que a gente tenha justiça climática e um futuro também para as nossas crianças. Vamos agora, inclusive, falar de futuro? Vamos ao nosso quadro O Nosso Planeta em 2032, para entender o que a professora Mercedes Bustamante acredita, como é que ela imagina que estaremos daqui 10 anos. Eu espero que em 2032 a gente tenha prestado bastante atenção nas informações desse relatório, e esse relatório diz que a gente só consegue ir até 2025, daí a partir daí a gente tem que descer, e a gente já tem que reduzir as emissões pela metade em 2030. Então, eu espero que a gente chegue em 2032 com essa curva descendente bastante acentuada, com uma compreensão ampla da necessidade de continuar esse esforço para fechar o século com aquela meta de temperatura do 1,5 e, como você colocou, eu acho que garantir para as próximas gerações um mundo melhor, né? Essa questão da justiça também é uma questão da justiça entre gerações, né? É injusto com as próximas gerações que a gente não faça hoje, não cumpra hoje o nosso papel, tendo a informação científica disponível, e deixe para esses jovens um mundo com um clima mais estável. É verdade, para que eles não sofram com as urgências que nós não podemos resolver para eles, né? Professora, Exatamente. muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo dedicado aqui para nós, né, com informações importantes. Um bom trabalho para você. Novidades, por favor, venha contar para a gente. Prazer conversar com vocês, e essa interface entre ciência e imprensa, jornalismo é muito importante. Muito obrigada. Importante, e gostamos muito também, valorizamos muito o trabalho de vocês. Até mais. Obrigada. Obrigado também pela sua companhia, pelo seu interesse nesse tema que é tão importante para todos nós. Vamos juntos nessa missão. Até mais.